porcentagem de população negra, até 0,5, 50 mil reais. Deve ser isso, né? Não, temos mais, 1%, 2%, acho. Temos mais? Acho que tem uns 80. Não teve tudo isso, acho. Pedro sabia, né? O pessoal da fanfarra. O coletivo. Sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da igualdade, da justiça e da liberdade, declaramos aberta a presente sessão. Solicito que todos fiquem em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico proferida pelo vereador Diego Alcides Martignoni. Boa noite. A leitura de hoje é do livro de Eclesiásticos, capítulo 28, versículo 1 a 9. Ele fala sobre a vingança. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidadosamente os seus pecados. Perdoa o teu próximo o mal que te fez, e os teus pecados serão perdoados quando o pedires. Um homem que guarda rancor contra outro homem e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Ele, que é apenas carne, guarda rancor e pede a Deus que lhe seja propício. Quem, então, conseguir o perdão de seus pecados, lembra-se do teu fim e põe termo às tuas inimizades. Pois a decadência e a morte são uma ameaça para aqueles que transgridem os mandamentos. Lembra-me de teu temor a Deus e não fiqueis irado contra o próximo. Lembra-me da tua aliança com o Altíssimo e passa por cima do erro que teu próximo cometeu inadevidamente. Palavras do Senhor. Agora sim, um tradicional boa noite à nossa ilustre plateia, a você que está nos assistindo através do nosso guia Clevelândia e da nossa TV Câmara. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata anterior. Boa noite a todos que nos acompanham, aos nobres colegas. Leitura da ata eletrônica 10ª ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária. Lista de presença da sessão: Camila Daniluz, Republicanos; Cristiano Douglas, PSD; Andréia de Abreu, PSDB; Diego Martignoni, Podemos; Sinara Borges de Souza, PSD; Henrique Dalasta, MDB; Júlio César Dalpisol, Republicanos; Manuel Inocêncio, MDB; Marsol Miguel Douni, PSD. Abertura da sessão ordinária dia 22 de abril de 2026, atendendo ao disposto no inciso 4º do artigo 74 do Regimento Interno. Leitura e votação da ata da 9ª sessão ordinária do dia 13 de abril de 2026, conforme o artigo 85, inciso 1º do Regimento Interno. Ata aprovada por unanimidade. Expediente recebido pela mesa. Ofício número 143/2026, Poder Executivo. Resposta ao requerimento.
03/2026, 014/2026, 015/2026, vereador Manuel Augusto Gulubo Inocêncio. Resposta ao ofício número 063/2026, vereadora Camila Loyola Daniluz. Resposta ao ofício 064/2026, Júlio César Calgaro Dalpisol. Ofício número 45/2026 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Convite para participar do evento Jornada da Internacionalização, Governanças, Integridade e Conexões Globais para Municípios, que será realizado no dia 24 de abril, das 14 horas às 17h30, em formato 100% online, com transmissão ao vivo pelo canal do MPC Paraná, no YouTube. Grande expediente. Artigo 87. O grande expediente terá início ao esgotar-se a matéria do pequeno expediente e terá duração de 1 hora. Inciso 1º. Cada vereador inscrito no livro próprio poderá usar a palavra uma vez, durante 15 minutos, 15 minutos prorrogáveis por mais 5 minutos, a fim de tratar de assuntos de livre escolha, sendo permitido a partes que serão breves. Vereador Marçal Miguel Doni agradeceu a presença da secretária Andréa Batistella, bem como cumprimentou os demais presentes, parabenizou a senhora Nilra, diretora da Fama, parabenizou a FAC e os clevelandenses que fazem parte do time de futebol americano de Francisco Beltrão. Falou do Oscar Schmidt, parabenizou o Gabrielzinho por ter conquistado o prêmio Laureus 2026, parabenizou a diretora da casa, Thaís Ferreira, sobre a palestra que realizou em Palmas, Paraná, para a Cansop. Requerimento verbal perguntando ao Executivo a situação que se encontra o processo de fixação das traves de futebol dos campos do município e das quadras escolares. Falou sobre a elaboração de um projeto de lei para estabelecer regras para proteger as crianças e atletas que utilizam os espaços de práticas esportivas. Vereador Diego Martignoni homenageou e parabenizou todos os presentes e quem assiste por participar das sessões. Fez um requerimento verbal para que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, forneça o diário de bordo do trator pertencente à Secretaria, referente aos dias 13 a 17 do corrente mês, contendo as especificações detalhadas das propriedades que foram realizadas, os serviços com indicações de data, horário e funcionários disponibilizados para os serviços, bem como as ordens de abastecimento do referido trator relativas aos dias 13 a 17 de abril, contendo informações expressas se havia autorização para ser retirado o combustível em galão do posto de combustível ou se foi abastecido o trator diretamente no posto. Requer ainda que, por meio do Departamento de Tributação, seja encaminhado a relação das taxas emitidas pertinentes ao uso de máquinas da Secretaria da Agricultura referente aos períodos 13 a 17 de abril, com a devida descrição da quantidade de horas solicitadas, acompanhados dos protocolos administrativos contendo o nome do solicitante. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Realizou o requerimento verbal solicitando melhoria na rua Francisco de Sarribas, que passa por trás da ABB. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Vereadora Andréa de Abreu parabenizou a prefeita e a Secretaria de Obras quanto à iluminação do parque que já foi iniciada, bem como a limpeza do parque, a qual ela solicitou a mesma ao Executivo depois de ouvir as demandas da população. Requerimento verbal para a Secretaria de Obras para que seja procedida a pintura na rua próxima ao hospital e à Igreja São Sebastião, alertando a velocidade máxima da via. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Vereador Manuel Inocêncio cumprimentou os presentes, agradeceu ao Marcos da empresa MA, pois pediu a ele que fosse trocada as lâmpadas da curva do Rio do Brinco, e ele prontamente atendeu. Agradeceu à polícia pelo resgate a 2 cães que estavam sofrendo maus tratos. Por fim, apresentou as seguintes solicitações. Requerimento número 021/2026, indicação número 12/2026, requerimento número 11/2026, adicionado ao pedido do vereador Diego para que, em conjunto com este requerimento, seja feita instalações de banheiros. Requerimento número 16/2026, requerimento número 22/2026. Todos os requerimentos apresentados foram aprovados por unanimidade. Participação de convidados. Participação da secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Andréa Sebastiani Inocêncio Batistella, para utilizar a tribuna conforme a convocação.
Secretária de Educação, Andréa Batistella, esclareceu sobre a DIR Blanc 2025 e a DIR Blanc 2024, que, apesar das similaridades, foram 2 ciclos diferentes. Explicou como funcionou o ciclo de 2025, o cronograma, a proposta, as etapas e quais partes Cleveland se encaixavam. A secretária explicou que todas as publicações obrigatórias estão no portal da Prefeitura, na aba Educação, e não no portal Transparência. A vereadora Andréa de Abreu parabenizou a secretária por ser rápida e prestativa. Pediu sobre as publicações no portal de Transparência, que alguns falaram que não encontraram. A secretária respondeu que direto na aba de Educação e Cultura encontra essas informações. Vereador Cristiano Douglas agradeceu e parabenizou a secretária por ter vindo esclarecer as dúvidas da população. O vereador perguntou quais os próximos eventos para os cantores municipais. A secretária respondeu que está nos planos, mas por questão financeiras ainda não foi possível. Mas irão tentar por uma das próximas etapas do Aldir Blanc, a DIR Blanc, ou por outros projetos que virão. Vereador Marçal Doni agradeceu a explicação da secretária, afirmou que atualmente os secretários devem estar muito bem preparados para atender às grandes demandas. Parabenizou a secretária por sua atuação na educação. Falou sobre a reação das crianças com esses eventos, que são oportunidades únicas para a sociedade. Também parabenizou e agradeceu o secretário Alex Fernando e a prefeita Rafaela Lozzi. Perguntou sobre os próximos eventos e comentou sobre o bonito espetáculo que teve ano passado de balé do projeto das alunas da professora Ale. A secretária respondeu que sim, que há previsão de mais um evento neste ramo e que após o espetáculo aumentou o número de alunas interessadas. O vereador Diego Martignoni agradeceu a presença, afirmou a importância da participação do secretariado do Executivo na tribuna, comentou que o portal que costuma usar para verificar as atividades do Executivo é o de Transparência, diretamente que nesse não consta as documentações, mas sim no portal da Prefeitura. Pontuou que todos os eventos culturais são muito importantes para o município e contribuem para a formação da sociedade. Vereador Henrique da Lasta parabenizou a secretária, falando que qualquer cargo que ela ocupa é sempre com muito afinco e dedicação. Comentou que muitas vezes ocorre de desvirtuarem as falas de um vereador, colocando como contra apenas por ser da oposição. Explicou sobre a postagem que fez nas redes sociais, chamando a população para prestigiar os eventos ofertados gratuitamente para todos, pois são caros para o município. Apesar de não ser verba municipal, são provenientes de verba federal enviada para a Secretaria promover essas ações. Afirmou que em momento nenhum quis desmerecer os espetáculos e os artistas. Sua postagem em nenhum momento foi contra a cultura, foi apenas para fomentar a participação. Pontuou da dificuldade de achar as publicações no portal, que no portal da Transparência não há documentação, não apenas sobre a cultura, mas de outros departamentos também. Falou da importância da facilidade de acesso da informação. A secretária explicou dos valores das etapas e que foi necessário rapidez para não perder o prazo. A vereadora Camila Daniluz agradeceu a presença da secretária, pontuou que ninguém é contra a cultura, que são eventos muito importantes para a sociedade. Afirmou que as dúvidas são quanto à transparência. Também perguntou quantos eventos contempla o valor da primeira etapa disponibilizado. A secretária respondeu que o projeto Magia em Clevelândia é um pacote com 4 eventos realizados no Natal, na Páscoa. O vereador Júlio Dalpisol parabenizou a secretária pela explanação e pela disponibilidade em comparecer à Câmara. Perguntou sobre os 4 eventos que foram realizados e qual valor custaram. A secretária explicou que os 4 eventos foram o Trem da Alegria, show infantil de Natal, show sertanejo e o show de Páscoa. E o valor pago foi disponibilizado na primeira etapa do projeto R$ 135.571,94 centavos. A vereadora Sinara Borges de Souza agradeceu a presença e a explanação da secretária. Falou sobre a sua admiração pelo trabalho da secretária. Pontuou da competência e celeridade com a qual realiza suas atividades, afinco em cumprir as metas e conseguir recursos para o município. Perguntou se haverá algum evento com o aniversário da cidade. A secretária informou que, infelizmente, ainda não, pois o Executivo encontra-se em contenção de gastos no momento, mas espera que a segunda etapa da verba Aldir Blanc venha entre julho e agosto, para que possa ser realizado o festival com agentes culturais do município.
Vereador Manuel Inocêncio parabenizou a secretária pelo comprometimento de vir procurar a Câmara para esclarecer as dúvidas dos vereadores e da população. Falou sobre a possível realização do Festival Cigarra. A secretária falou sobre o resgate desse importante festival. O vereador pediu qual o planejamento anual da cultura, se há orçamento próprio ou é apenas proveniente de emendas de verbas do Estado. A secretária explicou que a verba é em conjunto com a verba da Secretaria de Educação, por se tratar da mesma secretaria. Também afirmou que a verba não é grande e a prioridade é a educação. Por isso, os valores usados na cultura são os valores que vêm a partir de projetos de fomento à cultura. O vereador finalizou propondo que seja levado os pequenos festivais para as escolas das comunidades do interior, o qual a secretária falou que ainda não consegue por causa da equipe pedagógica das escolas, mas que não é impossível. Matéria dos expedientes. Primeiro, projeto da Lei Ordinária número 7/2026, institui a execução do hino nacional brasileiro nas escolas da rede municipal de ensino do município de Clevelândia. Autor, Rafaela Martins Lozzi, prefeita municipal. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária Legislativa número 2/2026, institui o programa Farmácia do Bem no município de Clevelândia, Paraná e dá outras providências. Autor, Manusbir, aprovado por maioria simples. Observação. Os vereadores André Aparecida de Abreu, Sinara Borges de Souza, Cristiano Duglós e Marçal Miguel Doni votaram contra. Os vereadores Camila Loyola Daniluz, Diego Alcides Martignoni, Henrique Dalasta e Júlio César Calgaro Dalpisol votaram a favor. Segundo o regimento interno, artigo 36, o presidente da Câmara somente poderá votar nas hipóteses em que é exigível o quórum de votação de 2/3 da maioria absoluta e ainda nos casos de desempate de destituição do membro da mesa, de comissões permanentes e de outros previstos nesse regimento. Por motivo de empate, o presidente vereador Manuel Augusto Gulub Inocêncio precisou declarar seu voto, o qual foi favorável. Considerações finais. Às 21h30, o presidente solicitou ao plenário a prorrogação da sessão conforme o artigo 80 do regimento interno, que permite extensão de até 1 hora mediante aprovação. Seria isso. A ata encontra-se em apreciação. Senhor presidente, não sei, ficou em controvérsia somente uma questão ali na sua fala, que o senhor usou a tribuna, daí ficou colocado ali que a Andréia, ela veio à Câmara, e ela foi convidada a vir à Câmara. No início tá, sim, mas daí na fala do presidente, na hora do mano ali, parece que o senhor agradece que ela veio procurar a Câmara para se informar, e na verdade ela não veio procurar, né? Foi o que eu entendi. Ela veio uma semana antes aqui conversar. Mas daí ficou em controvérsia, que ele no início diz uma coisa e só essa questão. Eu agradeci pela disposição dela por vir aqui conversar primeiro. Então, vamos só ver a questão do como é que se ficou a frase ali, para a gente não ficar em dúvida, né? É a fala mesmo. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Ata aprovada por unanimidade. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura dos expedientes. Comunicado institucional. A Câmara Municipal de Clevelândia informa a comunidade que acompanhou com grande interesse o lançamento da Rede Estadual de Educação Legislativa do Paraná, realizada em Curitiba no dia 23 de abril. Iniciativa que reúne instituições legislativas e Escola do Legislativo com o objetivo de fortalecer a educação cidadã, a formação política e a aproximação entre o poder legislativo e a sociedade. O evento de lançamento contou com a participação de diversas autoridades e representantes de casas legislativas de todo o Estado, destacando-se a palestra do ex-presidente da República, Michel Temer. Em sua exposição, o ex-presidente ressaltou a importância do trabalho educativo
desenvolvido pelos parlamentos, especialmente no âmbito municipal, como instrumento de fortalecimento da democracia, promoção do diálogo institucional e construção de uma cultura política baseada no respeito, na pacificação e na participação cidadã. Nesse contexto, a Câmara Municipal de Clevelândia estuda a possível adesão às ações de rede estadual de educação legislativa do Paraná, entendendo que iniciativas voltadas à educação legislativa contribuem significativamente para aproximar o cidadão das instituições públicas, ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do Poder Legislativo e incentivar a participação consistente da população nos processos democráticos. A eventual participação do Legislativo clevelandense na rede representa mais um passo no compromisso dessa Casa de Leis com a transparência, a formação cidadã e o fortalecimento das instituições democráticas. A Câmara Municipal de Clevelândia seguirá acompanhando os desdobramentos da iniciativa e avaliando formas de integrar as ações propostas, sempre com o objetivo de promover uma atuação legislativa cada vez mais educativa, participativa e alinhada aos valores democráticos. Manuel Augusto Golub Inocêncio, presidente. Convite. Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, convida para a cerimônia de inauguração da Ponte Guaratuba. Data, quarta-feira, 29 de abril de 2026. Horário, 16 horas. Local, cabeceira da ponte, lado de Guaratuba, Avenida Antônio dos Santos Miranda, Guaratuba, Paraná. Só eu acho que nós devíamos fazer uma errata, acho que ela, salvo engano, ela foi alterada a data para o dia 1, né? Acho que o horário permanece o mesmo, mas a data foi alterada para o dia 1. Isso. Ofício número 26, 2026. Ilustríssimo senhor vereador Manuel Augusto Golub Inocêncio, presidente da Câmara Municipal de Clevelândia, Paraná. Comunico-vos que nossa tenda espírita de Umbanda São Jorge realizará um evento religioso de Umbanda dia 2 de maio de 2026 com a programação abaixo. 1. Homenagem aos 62 anos estatutária da nossa tenda em 14 de abril. 2. Homenagem ao Orixá Ogum em 23 de abril. 3. Lançamento do livro da nossa tenda. Temos a honra de convidar vossas senhorias fins a brilhantar nossa cerimônia religiosa visando divulgar nossa religião de Umbanda. Programação. Início. Protocolar às 16 horas. Jantar às 19 horas. Sessão de autógrafos às 19h30. Local CTG de Clevelândia. Desenvolvimento. Será instalada a mesa de autoridades com a escritora do livro, autoridades municipais, sacerdote ou sacerdotista das instituições de Umbanda, convidados e ou seus representantes legais. Solicito-vos a confirmação da presença até segunda-feira, dia 27/4 de 2026, podendo-lhe acompanhar até 3 pessoas, pois será servido um jantar, a bebida a critério individual por adesão. Serão contemplados com exemplar livro com autógrafo da autora. Atenciosamente, Valdir dos Santos Siqueira, médium presidente da diretoria administrativa. Ofício número 162, 2026. Ilustríssimo senhor Manuel Augusto Golub Inocêncio, presidente da Câmara Municipal de Clevelândia. Assunto: resposta ao requerimento número 017/2026. Recebido este ofício no Executivo no dia 16 de abril de 2026 e realizado na sessão do dia 13 de abril de 2026. Segue a resposta. Em atenção ao requerimento número 17/2026, de autoria do vereador Manuel Augusto Golub Inocêncio, que solicita informações acerca da execução de obras da pavimentação asfáltica rural do município de Clevelândia, especialmente quanto ao decreto número 37/2026 e ao protocolo número 25000-648
dígito 9. Apresentamos as informações conforme os itens requeridos. Primeiro, o pedido dos recursos encontra-se em fase de análise junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SIAB, tendo sido devidamente encaminhados os projetos técnicos exigidos. Ressalta-se que, conforme a natureza do projeto, poderá haver necessidade de tramitação complementar junto à Secretaria das Cidades, por meio do portal dos municípios. 2. O valor total estimado para a execução da obra de R$ 22.678.510,35 centavos, contemplando 3 trechos distintos, com extensões de 10 km, 2,65 km e 3,70 km, totalizando 16,35 km de pavimentação rural, em CBUQ. O convênio entre o município de Clevelândia e o Estado do Paraná será formalizado após a aprovação do projeto junto à SEAB, e, se necessário, também junto à CECID, incluindo a aprovação do plano de trabalho e demais documentos técnicos e administrativos exigidos. O cronograma previsto para a execução da obra é de 12 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço, a qual ocorrerá após a formalização do convênio e o cumprimento de todas as exigências legais e administrativas pertinentes. O processo licitatório somente poderá ser iniciado após a formalização do convênio, que depende da aprovação do projeto pelos órgãos competentes, da assinatura do plano de trabalho e da emissão de autorização para licitação pelo órgão concedente. No caso, a SEAB, caso os recursos sejam oriundos dessa secretaria. Serão contemplados 3 trechos específicos, devidamente definidos em projetos técnicos, conforme segue. Trecho 1º, extensão de 3,70 km. Trecho 2, extensão de 2,65 km. Trecho 3, extensão de 10 km. Os referidos trechos possuem definições técnicas detalhadas, incluindo coordenadas geográficas e estimativas individualizadas de custos, conforme projeto elaborado. Informa-se, por fim, que existe projeto técnico detalhado para os trechos. Contudo, no momento, o mesmo não se encontra disponível para consulta pública, tendo em vista que está vinculado ao protocolo em tramitação junto à SEAB, podendo ser acessado mediante solicitação formal ao referido órgão. Assunto: resposta ao requerimento número 018/2026, recebido esse ofício no Executivo no dia 16 de abril de 2026 e realizado na sessão do dia 13 de abril de 2026. Segue a resposta. Em atenção ao ofício encaminhado por esta Casa de Leis, de autoria do vereador Manuel Augusto Globo Inocêncio, que solicita informações acerca da adesão ao repasse do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vimos, por meio deste, prestar os seguintes esclarecimentos. O município de Clevelândia realizou a adesão ao referido repasse na data do dia 9 de abril de 2026, em conformidade com a deliberação 005/2026, que dispõe sobre o incentivo ao fortalecimento das políticas públicas e garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Ressalta-se que, após o encerramento do prazo de adesão junto ao Sistema de Acompanhamento de Confinanciamento Estadual, Fundo a Fundo, CIF, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Família, SEDEF, publicará resolução contendo o resultado final com a relação dos municípios habilitados, bem como os procedimentos necessários à regulamentação e execução da referida deliberação. As ações a serem desenvolvidas observarão as diretrizes estabelecidas na deliberação número 005/2026, voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de garantia e defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O detalhamento das ações e suas operacionalização serão definidos e instrumento próprio, a ser deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Cumpre destacar que, neste momento, o município deverá observar as disposições constantes no termo de adesão, especialmente no que tange à cláusula 2ª, atribuições do município, a qual estabelece que o planejamento de execuções dos recursos deverá ser anexadas ao CIF no prazo de 30 dias, contados do efeito recebimento dos valores no fundo municipal. Ressaltamos, contudo, que até a presente data o recurso ainda não foi depositado,
não havendo por parte do SEDEF informações oficiais quanto ao prazo para o respectivo repasse. Não se aplica, tendo em vista que o município já formalizou a adesão ao referido repasse, conforme informado no item 1º. O processo de adesão é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, sendo deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em estrita observância à deliberação número 005/2026 e as demais normas aplicáveis. O município de Clevelândia desenvolve de forma contínua a sistematizada ações voltadas a promoções, proteção e garantia dos direitos de pessoas com deficiência, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em articulação com a rede intersetorial das políticas públicas. No âmbito da proteção social básica, destacam-se as ações executadas pelo Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, compreendendo o atendimento, acompanhamento familiar e desenvolvimento das ações socioassistenciais pautadas na matricialidade sociofamiliar, com foco na prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social. Incluem-se ainda atividades de orientação, encaminhamento e acompanhamento para acesso a benefícios socioassistenciais e demais direitos, bem como suporte na emissão de documentos e inclusão em programas governamentais. Adicionalmente, o município realiza atendimentos individualizados, visitas domiciliares e acompanhamento técnico especializado, promovendo ações de orientação e apoio às famílias com vistas à aplicação do acesso aos serviços públicos, à inclusão social e à melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência. Ressalta-se, por fim, a atuação integrada com políticas de saúde, educação e demais setores, assegurando a efetivação da intersetorialidade e a integralidade do atendimento, conforme os princípios do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Assunto: resposta ao ofício 070/2026, recebido este ofício no Executivo no dia 16 de abril de 2026 e realizado na sessão do dia 13 de abril de 2026, segue a resposta. Excelentíssima senhora vereadora Andréa de Abreu, cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, em atenção ao ofício número 070/2026, da vossa autoria apresentar os devidos esclarecimentos acerca da solicitação referente à instalação de postos de iluminação pública na rua Honorino Ferri, no bairro Bom Jesus, bem como quanto à execução do passeio público na referida via. Inicialmente, cumpre destacar e enaltecer a sensibilidade e o compromisso de Vossa Excelência com as demandas da comunidade, sobretudo ao trazer à pauta questão de extrema relevância, que envolve diretamente a segurança, mobilidade urbana e a qualidade de vida dos munícipes. A atuação diligente de Vossa Excelência demonstra zelo pelo interesse público e atenção às necessidades concretas da população. No que tange à solicitação apresentada, informamos que a demanda foi devidamente encaminhada ao setor de engenharia desta municipalidade, a qual foi acionada para proceder com análise técnica de viabilidade, bem como com a elaboração do competente projeto de extensão da rede elétrica, etapa indispensável para a futura instalação dos postes de iluminação no local indicado. Esclarecemos ainda que, após a conclusão dos estudos técnicos, será realizado o protocolo junto à concessionária responsável, Copel, além da adoção de todas as providências administrativas necessárias ao atendimento da demanda, observando-se os trâmites legais e operacionais pertinentes. Quanto ao questionamento relativo à ausência do passeio público na via mencionada, informamos que a situação será igualmente analisada pelo setor competente, a fim de apurar as condições da execução de obra à época do asfaltamento, bem como verificar as medidas cabíveis para eventual regularização, respeitando-se os critérios técnicos urbanísticos e orçamentários vigentes. Por fim, reiteramos que a administração municipal permanece atenta e comprometida com as demandas apresentadas pelo Poder Legislativo, reconhecendo a importância do diálogo institucional e da atuação conjunta em prol do desenvolvimento do município. Assunto: resposta ao ofício 068/2026, recebido esse ofício no Executivo no dia 16 de abril de 2026 e realizado na sessão do dia 13 de abril de 2026. Segue a resposta. Excelentíssimo senhor vereador Henrique da Lasta, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em atenção ao ofício 068/2026 de vossa autoria, apresentar os esclarecimentos acerca da solicitação referente ao cronograma
da coleta de resíduos sólidos no município, bem como as informações relativas à frequência da coleta e aos valores cobrados dos munícipes. Inicialmente, cumpre registrar o reconhecimento desta administração municipal quanto à pertinência da matéria trazida por Vossa Excelência, a qual evidencia zelo com a transparência dos serviços públicos e atenção às demandas praticadas da população, especialmente no que se refere à prestação do serviço essencial como a coleta de resíduos. No que tange ao funcionamento dos serviços, informamos que a coleta de resíduos sólidos urbanos é realizada de forma diferenciada entre a área central e os bairros do município. Nos bairros, a coleta ocorre, em regra, uma vez por semana, sendo aplicada a taxa mensal no valor de R$ 23,13. R$ 23,13. Já na área central, considerando maior densidade populacional e volume de resíduos gerados, a coleta é realizada 3 vezes por semana, sendo aplicada a taxa mensal no valor de R$ 69,40. Encaminhamos o anexo, o cronograma detalhado de coleta por localidade, no qual constam os dias específicos de atendimento em cada bairro e região, atendendo, assim, a solicitação de detalhamento apresentada por Vossa Excelência. Importante destacar que foram identificadas pontualmente algumas divergências relacionadas ao enquadramento de determinadas localidades quanto à frequência da coleta e a respectiva cobrança de taxa. Tais situações foram levadas ao conhecimento da Secretaria competente por meio de relatos de munícipes, sendo que os contribuintes foram devidamente orientados a procurar o Departamento de Tributação, onde as inconsistências vêm sendo analisadas e prontamente corrigidas, garantindo a devida justiça fiscal. Ressaltamos ainda que o cronograma de coleta poderá sofrer ajustes conforme necessidades operacionais, condições climáticas ou demandas específicas, sempre com o objetivo de assegurar a eficiência e a melhoria contínua do serviço prestado à população. Reiteramos o compromisso desta administração municipal com a transparência, a eficiência e a constante aprimoramento dos serviços públicos, mantendo-se sempre à disposição para diálogo institucional e para atendimento das demandas apresentadas por esta Casa de Leis. Cronograma de coleta de lixo. Segunda-feira, Centro, São Luís, Bela Vista, IAP e Jardim Brasília. Terça-feira, Goitacás, Anita Pacheco, Santa Terezinha, Santo Antônio, Simval Martins, Nelson Eloy Petri, Área Indígena, Clarete e Aeroporto. Palmital a cada 15 dias. Quarta-feira, Centro, Almoxerifado, Estrela e São Sebastião, Chácaras, Abatedouros a cada 15 dias. Quinta-feira, Araucária 1, Araucária 2, Rosa Branca 1, Rosa Branca 2, Soledade, São Joaquim, Abê Nogueira, Vista Alegre, Vila Operária e Camifra. Sexta-feira, Centro, Vale do Sol, Rodoviária, Parque Industrial, Bom Jesus, Parque, Vila Rural, Rincão Torcido a cada 15 dias. Os caminhões da coleta orgânico e reciclável passarão juntos. Separe corretamente o lixo orgânico do lixo reciclável. Se o lixo não estiver separado corretamente, não vai ser coletado. Prefeitura Municipal de Clevelândia, Meio Ambiente. Assunto. Resposta ao ofício 019/2026, recebido este ofício no Executivo do dia 16 de abril de 2026 e realizado na sessão 13 de abril de 2026, segue a resposta. Excelentíssimo senhor vereador Manuel Augusto Gulume Inocêncio, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, em atenção ao requerimento número 019/2026, de vossa autoria, apresentar os devidos esclarecimentos acerca do programa de castração de animais, Castra Pet, realizado recentemente no município de Clevelândia. Inicialmente, cumpre registrar o reconhecimento dessa administração municipal quanto à relevância da manifestação de Vossa Excelência, que demonstra sensibilidade e atenção às demandas da população, especialmente no que se refere às políticas públicas voltadas ao bem-estar animal e à saúde pública. No que se refere a quantitativo de vagas disponibilizadas, informamos que foram ofertadas 186 vagas, distribuídas na seguinte forma: 45 felinos fêmeas, 49 felinos machos, 44 cães fêmeas, 48 cães machos.
Adicionalmente, foram realizadas 20 inscrições em lista de reserva, com o objetivo de suprir eventuais desistências, ausências ou impedimentos identificados na triagem clínica dos animais, tais como condições inadequadas para o procedimento, jejum irregular, estado corporal incompatível ou idade fora dos parâmetros recomendados, garantindo assim o preenchimento integral das vagas ofertadas. Quanto à forma de divulgação, esclarecemos que as inscrições foram amplamente divulgadas por meio dos canais oficiais de comunicação do município, incluindo redes sociais institucionais como Instagram, Facebook e grupos de WhatsApp. Ressalte-se que, embora tenha sido informada a data de início das inscrições, não houve previsão de encerramento, sendo que, em razão da elevada procura e do número limitado de vagas, todas foram preenchidas já no primeiro dia de abertura. Importante destacar que o programa Castra Pet é promovido pelo Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, IAT, não cabendo ao município a definição do quantitativo de vagas disponibilizadas, tampouco das datas de execução dos procedimentos, as quais são estabelecidas conforme a disponibilidade do Estado e da clínica responsável pela realização das castrações. Por fim, informamos que até o presente momento não há confirmações de novas datas para a realização do novo mutirão. Contudo, o município já manifestou o interesse na realização de nova etapa ainda no corrente ano, com a perspectiva da ampliação do número de vagas, visando atender a demanda existente e aperfeiçoar continuamente o alcance do programa. Resposta ao ofício número 067/2026, recebido este ofício no Executivo no dia 16 de abril de 2026 e realizado na sessão do dia 13 de abril de 2026. Segue a resposta. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício 067/2026, que encaminha a solicitação de autoria do vereador Diego Alcides Martignoni, referente à implantação do redutor de velocidade na rua Olímpio Branco de Miranda, informamos o que segue. A implantação de dispositivos de redutor de velocidade não constitui medida discricionária, simplificada, estando condicionada à prévia realização de estudo técnico específico, conforme diretrizes estabelecidas pela legislação de trânsito vigente e normativas do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Dessa forma, a demanda foi encaminhada ao setor técnico competente, a qual procederá à análise de viabilidade considerando critérios objetivos, tais como fluxo viário, características da via, condições geométricas, volume de tráfego e eventuais registros de ocorrências. Eventual adoção de medida dessa natureza somente será autorizada caso demonstrada a sua necessidade técnica, adequação e conformidade com as normas aplicáveis. Ressalta-se que a administração municipal não realiza intervenções dessa natureza com base exclusivamente em relatos genéricos, sendo imprescindível a instrução técnica adequada para evitar a implementação de soluções inadequadas ou em desacordo com os parâmetros legais. Após a conclusão da análise técnica, sendo constatada a viabilidade, serão adotadas as providências cabíveis, observados os critérios de prioridade administrativa e disponibilidade orçamentária. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Laire Nair Ribeiro Marques, assessora de gabinete. Projeto de Lei 010/2026-L dispõe sobre a instituição de normas de segurança para instalação, manutenção, fiscalização e uso de traves esportivas em espaços públicos e particulares de uso coletivo no âmbito do município de Clevelândia e da outras providências. Lido a súmula. Esse aqui entra com o regime de urgência. Eu não leio o regime de urgência agora? Só depois do outro projeto. Projeto de Lei 011/2026-L. Autoriza o Poder Legislativo Municipal filiar-se e contribuir mensalmente com a Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, a CANSOP.
Requerimento número 012/2026, Manuel Augusto Gulume Inocêncio. Moção de aplauso, número 01/2026. Autoria, vereadores da Câmara Municipal de Clevelândia. Assunto, moção de aplauso ao Dr. Dioraci Poçan Bortolini. Justificativa. Nascido em 29 de abril de 1946, o Dr. Dioraci Bortolini construiu uma história marcada pelo compromisso com a justiça, com a vida pública e com o desenvolvimento da comunidade. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba no ano de 1974. Exerce a advocacia há mais de 50 anos, com destacada atuação nas áreas do direito civil e criminal, sendo especialmente reconhecido por sua atuação no Tribunal do Júri. Na vida pública, exerceu o cargo de vereador do município de Clevelândia por 3 mandatos, no período de 1988 a 2000, destacando-se pelo trabalho em prol do fortalecimento do poder legislativo e a participação na elaboração da Constituição do município e do regimento interno da Câmara Municipal. Durante sua trajetória política, alcançou expressivamente votação de 1.016 votos, uma das maiores já registradas na história do município. Entre suas contribuições relevantes à comunidade, destacam-se iniciativas voltadas à preservação ambiental, como o repovoamento dos rios da região com a soltura de alevinos, abrangendo diversos cursos de água do município. Também teve atuação da grande destaque da CANSOP M14, Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, onde exerceu 2 mandatos como presidente, sendo posteriormente agraciado por o título de presidente de honra vitalício. Durante sua gestão, promoveu importantes iniciativas regionais, como a Campanha Sudoeste 1 milhão de mudas, que resultou no plantio de mais de 3 milhões de árvores no sudoeste do Paraná, além de ações de repovoamento de rios e participação no processo de construção do Hospital de Câncer do Pato Branco. Sua trajetória é marcada por valores como retidão, integridade, compromisso público e dedicação à coletividade, sendo exemplo para novas gerações que ingressam na vida pública. Diante do exposto, esta Casa de Leis presta justa homenagem ao Dr. Dioraci Bortolini, reconhecendo sua contribuição histórica para o município, para o Poder Legislativo e para toda a região. Nos termos, pede deferimento, Sala das Sessões, 10 de abril de 2026. Manuel Augusto Gulume Inocêncio, vereador proponente, Diego Alcides Martignoni, vereador, Henrique da Lastra, vereador. O requerimento número 12, 2026, que trata da moção de aplauso ao Dr. Dioraci Poçan Bortolini, encontra-se em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem através das plataformas digitais, aos presentes aqui nesta sessão, muito obrigado a todos. Então, presidente, venho juntamente contigo assinar este requerimento, né, de moção de aplauso ao Dr. Dioraci Poçan Bortolini, advogado esse que atua, conforme sedimentado, há mais de 50 anos em nosso município, pessoa íntegra, pessoa que por 3 mandatos exerceu como vereador na nossa Casa Legislativa, e tenho certeza que muito contribuiu no Poder Legislativo do nosso município, o vereador mais votado na história de Clevelândia, tanto como colega de profissão, né, no ramo da advocacia, sempre tive a honra e tive o prazer assim, de me espelhar a pessoas desta magnitude. Tanto ele como diversos outros advogados que já atuaram em nosso município, temos que nos espelhar em pessoas assim, pessoas que contribuem para com a sociedade. E desde já quero parabenizar aqui, sei que ele está nos assistindo, acabei de encaminhar o link para o Dr. Diora, então, meus parabéns, doutor. Essa é uma homenagem à pessoa e ao profissional que tu foi e que tu continua sendo. Muito obrigado.
Agora sim, votação única. Senhor presidente, também quero parabenizar o Dr. Giora, a família Bortolini, né, do modo geral. Então, quero só justificar o meu voto favorável, porque se direciona a alguém, né, a pessoa. No requerimento seguinte que vai ter, vai ser diferente a minha opinião. Então, assim, pela dignidade, pela pessoa, pelo histórico, pela pessoa pessoal, pelo o público que ele participou, também que ajudou muito a Clevelândia no seu desenvolvimento, com suas ideias, suas opiniões. Mais digna moção é essa ao Dr. Giora. Então, meus parabéns à família e à pessoa dele. Meu voto é favorável. Agora sim, votação única ao requerimento de moção de aplauso ao Dr. Gioraci Poção Bortolini. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Alô, som. Requerimento 001/2026. Moção de aplausos número 02/2026. Autoria: vereadores da Câmara Municipal de Clevelândia. Assunto: moção de aplausos ao posto de Brigada Comunitária de Clevelândia. A Câmara Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, por iniciativa dos seus vereadores no exercício de suas atribuições legais e regimentais, vem por meio dessa consignar seus moções de aplauso ao posto de Brigada Comunitária de Clevelândia em justo merecimento e reconhecimento pelos relevantes trabalhos contínuos e inestimáveis serviços prestados à comunidade clevelandense. Justificativo: o posto de Brigada Comunitária PBC destaca-se como uma das mais respeitadas instituições públicas cuja missão primordial é a preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente em nosso município. Sua atuação revela-se essencial e estratégica, sendo responsável por atendimentos de elevada complexidade, que exigem preparo técnico, equilíbrio emocional, prontidão permanente e, sobretudo, elevado senso de dever público. É digno de registro que os profissionais que integram essa corporação exercem suas funções com bravura, disciplina e notável espírito de abnegação, frequentemente colocando suas próprias vidas em riscos para salvar outras, seja o combate a incêndios urbanos e rurais, nas operações de buscas e salvamentos, nos atendimentos pré-hospitalares, nos resgates em acidentes ou ainda nas ações preventivas e educativas. O posto de Brigada Comunitária de Clevelândia tem demonstrado excelência, eficiência e humanidade em cada missão desempenhada. Ressalte-se ainda a importância das atividades de prevenção desenvolvidas junto à comunidade, como vistorias técnicas, orientações de segurança, campanhas educativas e treinamentos, que contribuem significativamente para a redução de riscos e para a formação de uma cultura de prevenção, fortalecendo a segurança coletiva. Ao longo de sua trajetória em nosso município, o posto da Brigada Comunitária tem sido protagonista em momentos críticos, atuando com rapidez, competência e dedicação, o que se reflete diretamente na proteção da população e na minimização de danos de emergências. Tal atuação consolida a confiança da sociedade clevelandense nesta honrada instituição, que se torna cada vez mais referência de compromisso com o bem público. Diante de todo exposto, esta Casa Legislativa, por meio de seus representantes, expressa seu mais profundo respeito, reconhecimento e gratidão ao posto de Brigada Comunitária de Clevelândia, Paraná, estendendo esta homenagem a todos os seus integrantes, ativos e inativos, que com coragem e senso de missão honram diariamente o serviço público. Que a presente moção de aplauso seja registrada nos canais dessa Casa de Leis e encaminhados ao comando do Corpo de Bombeiros de Pato Branco, Paraná, com a forma de reconhecimento público e incentivo à continuidade desse trabalho exemplar em prol da coletividade. Autores: vereadora Camila Loyola Daniluz, vereadora proponente, Diego Alcides Martignoni, vereador, Henrique da Lasta, vereador, Júlio César Calgaro Dalpisol, vereador. O requerimento número 001/2026, que trata da moção de aplauso ao posto da Brigada Comunitária de Clevelândia, encontra-se em discussão. Então, senhor presidente, quero que a comunidade, do modo geral, me entenda. Eu sempre tenho falado aqui, às vezes, por vezes, sou mal interpretado.
Vou dar um exemplo aqui da própria educação, que quando a gente cita uma pessoa em si, a classe inteira leva por ofensa, mas não, eu sou de reconhecer a pessoa, o cidadão. Então, nessa questão da honra ao mérito à corporação, do modo geral, ela também vem ser uma classe inteira, vai abranger lá 10, 12, 13 membros lá. Então, eu não posso ser favorável a esse requerimento, porque, veja só, o doutor Diora, foi citado o nome dele aqui, mais do que justo, a gente conhece, é conhecedor da pessoa, meus parabéns, é digno disso, mas como eu tenho citado, no meio de 100 sempre tem 2, 3 que não é merecedor. Essa é a minha opinião, quero que o pessoal respeite, quero registrar em ata, então, né, primeiramente, não posso fazer uma moção de aplauso a um grupo, mas sim ao indivíduo. Se viesse aqui, é o Paulo, Pedro, o João, vou dar um exemplo do Saldanha. O Saldanha é um dos que eu, com certeza, ia ter meus méritos de dar essa moção de aplauso a essa pessoa, que quando iniciou a corporação, ele iniciou junto. Então está lá até hoje. Como, por exemplo, temos funcionários do PSS aqui de 3, 4 meses que estão lá. Eu acho que eles não passaram ainda por um estágio, por uma aprovação da sociedade. Talvez serão dignos mais para frente, mas do modo geral, assim, eu hoje não vejo generalizar e merecer todos, né? Assim tira a dignidade de outros que estão ali há tanto tempo e esses de pouco tempo pegando carona nessa situação. Não sei se fiquei bem claro na minha colocação, mas gostaria que registrasse mais ou menos essas palavras aí que eu tenho falado. Vou dar um modo geral aqui do município. Nós dá um voto de aplauso a todos os servidores públicos. Pode ter certeza que nós vamos errar com isso. Nós sabemos que de 500 funcionários, você humilde aqui, 10, 20, não merece. Você é humilde, né? Então, nessa forma, nesse meu exemplo, espero que todos entendam. E se fosse individualizado a cada um, com certeza eu ia analisar pessoa por pessoa e seria favorável a esse projeto. Essa é essa solicitação. Muito obrigado. Senhor presidente, também manifestando a respeito dessa moção de aplauso ao posto da Brigada Comunitária de Clevelândia. Conheço cada um das pessoas que lá trabalham, sei da dedicação que cada um possui com a sua corporação, os trabalhos que cada um desenvolve, como fizemos para a Polícia Militar que atua no município, como fizemos para o SAMU que atua no município. Nós fizemos moção de aplauso para todos, em nome da corporação. Então, sigo essa mesma linha de raciocínio, né? Então, quero também parabenizar toda a Brigada pelo desempenho, pela dedicação que tem feito em prol da comunidade de Clevelândia. E, como já mencionado na menção de aplauso, muito merecedor a cada um da nossa corporação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu também compartilho da mesma opinião que o colega Diego. Eu acho que todos merecem o nosso aplauso. Afinal de contas, são pessoas que arriscam as suas vidas todos os dias para salvar a vida de outras pessoas. Então, eu acho que eles desenvolvem o seu trabalho com maestrina, né? Agem rápido e são o primeiro ponto onde as pessoas vão se socorrer, na corporação. Então, eu acho que eles merecem, todos que trabalham, merecem essa moção de aplauso. É isso, senhor presidente. Desde já sou favorável. Agora sim, votação única do requerimento 001/2026, que trata da moção de aplauso ao posto de Brigada Comunitária de Clevelândia. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. Aprovado por maioria. Solicitação de tramitação em regime de urgência, projeto de lei número 010/2026-L. Prezados senhores, venho respeitosamente com fundamento no artigo 142, inciso 4º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 010/2026-L,
de autoria dos vereadores Marçal Miguel Doni, Sinara Borges de Souza, Manuel Augusto Gulume Inocêncio e Henrique Dalastra, que dispõe sobre a instituição de normas de segurança para instalação, manutenção, fiscalização e uso de traves esportivas em espaços públicos municipais no âmbito do município de Clevelândia e da outras providências. A matéria reveste-se de relevante interesse administrativo e institucional, tendo por objetivo estabelecer medidas preventivas de segurança relacionadas às traves esportivas instaladas em ginásios, campos públicos, quadras esportivas, praças e unidades escolares do município de Clevelândia. Diante do exposto, solicito que o referido projeto seja submetido à apreciação do plenário em regime de urgência, nos termos regimentais. Sem mais, para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marçal Miguel Doni, Henrique Dalastra, Sinara Borges de Souza e Manuel Augusto Gulubo Inocêncio. Requerimento número 001/2026 do projeto de lei 10/2026 em regime de urgência encontra-se em discussão. Senhor presidente, uma boa noite a todos, nobres pares, aos munícipes que nos assistem, nos acompanham, todos que nos acompanham através das mídias digitais. Então, quarta-feira, quando demos início a esse debate, na nossa reunião de quarta-feira, já havia, em minha forma de pensar, assim, um regime de urgência que tinha que ser, na verdade, para ontem. Na verdade, isso aí já tinha que ser instalado já há muito tempo. Então, nós tivemos uma tragédia na cidade do Marquinho, no mês de fevereiro. Nós tivemos, novamente, na cidade de Prudentópolis, esse mês. E o que eu acho que ninguém aqui, todos que estão presentes, querem, é que aconteça algo similar em nossa cidade, né? Nós estamos tratando nossas crianças, estamos tratando do nosso maior patrimônio. E, diante disso, eu sou proponente também e favorável, né, ao regime de urgência. Senhor presidente, ainda em tempo, quero agradecer o professor Marçal, primeiro parabenizar ele pelo projeto, agradecer pela humildade que o professor Marçal teve em me convidar a participar. Não assinei porque já tinha assinatura bastante aí, professor. O senhor foi bem aceito nessa sua causa. Está de parabéns. Preocupado sempre com a causa da educação das crianças, que é a sua fonte mais forte, que eu percebo que o senhor tem muita admiração e cuidado nisso. Agradeço também pela humildade até de dizer se a gente tiver que fazer algum adendo no projeto, alguma mudança, alguma sugestão, que o senhor está aberto a isso. Então, é assim que se faz e assim que o senhor demonstra a sua grandeza com a democracia em primeiro lugar e a sua grandeza pela sua humildade, professor. Então, com certeza, seus outros projetos que o senhor vir fazer futuramente, vir na linha que o senhor fez, com certeza todos serão bem-vindos e terá o meu apoio. Então, desde já, meu voto é favorável ao regime de urgência e vamos trabalhar para acelerar realmente esse projeto que é tão necessário, que já deveria de ter sido feito, como o senhor citou. Então, meus parabéns e muito obrigado. Primeiramente, parabéns, professor Marçal, pela ideia, pela iniciativa, né? E, como o vereador Rádio falou, pela humildade de você convidar, deixar aberto quem quiser se propor junto ao projeto, né? Você já vinha comentando sobre ele numa sessão passada, e eu também vi, quando você comentou a sessão anterior, sobre a criança, não me lembro qual é a cidade, não me recordo, mas eu vi a matéria em que a trave caiu em cima da criança e, infelizmente, né, aconteceu o pior. Então, acho muito importante essa questão da preocupação, tanto tua, tanto de todos os outros vereadores, que tenho certeza que a gente tem, e até quando a gente solicita um quebra-mola. Isso aí é uma questão também de prevenir alguma coisa. E daí, quando a gente solicita um quebra-mola, o executivo responde que tem que também estudar sobre os registros de possíveis acidentes, alguma coisa ali, né, para fazer a instalação do quebra-mola. Eu acho que se a gente pudesse criar uma lei para obrigar o executivo a fazer isso, seria importante também. Mas já parabenizo a todos os vereadores proponentes desse projeto e, com certeza, eu sou a favor do regime de urgência, sim. Ainda em tempo, senhor presidente, boa noite a todos. Então, professor, gostaria também de parabenizar, né, pelo projeto, qual há muito tempo o senhor vem falando, debatendo sobre essa causa. Nós temos que, sim, seguir nessa linha, a ser aprovada essa lei e ser
feita, né, essa lei cobrar, para a gente ser a primeira cidade a se preocupar com as traves, não esperar acontecer uma tragédia com nossas crianças, para daí a gente tomar uma providência. Então, parabéns, professor. O meu voto já, sim, favorável. Vejo, sim, uma preocupação muito grande nas traves. Tenho acompanhado o meu filho nos joguinhos de futebol e a gente vê mesmo a trave balançando. Então, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu cuidado e desejar sou favorável. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, boa noite a toda a população aqui presente, redes sociais. Então, de antemão, já sou favorável ao projeto, o professor Mansol até assinei junto, acho muito importante. Temos que prevenir, né, antes que remediar, então não vamos deixar primeiro acontecer na nossa cidade para a gente implantar isso. Então, muito bem pensado, muito bem planejado. E como a gente sempre fala aqui, a gente precisamos ter consciência, precisamos sempre estar atentos aos riscos que determinadas demandas nos compete a prevenir, mas até esses dias, não é o caso, mas só para a gente lembrar também, até tivemos aqui a presença do policial que veio aqui conversar conosco a respeito de outras situações, ali das motos e bicicletas eletrônicas, né, para a população ter consciência. Não é o foco agora, que assim é o projeto das traves, mas para relembrar, né, que veio um responsável aqui, um conhecedor aqui de leis, por não ter uma lei ativa, a população não está usando, né? A gente conversou aqui, tentou passar a conscientização para a população, mas isso não está acontecendo. Tá? Mas já, de antemão, meu projeto é favorável à tramitação e acredito que todos os pares aqui vão ser a favor e vamos colocar em prática. Muito obrigado. Agora sim, votação do regime de urgência. Votação única esta. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Conforme o regimento interno desta Casa de Leis, cada vereador poderá fazer uso da tribuna por 15 minutos. Encontra-se inscrito para o uso da tribuna o vereador Diego Alcides Martignoni. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos já nominados, população que nos assiste através das plataformas digitais. Esta oportunidade vem só a título de esclarecimento para a população e também a comunicação aí. No dia 24, nessa última sexta-feira, estivemos juntamente com o vereador Manuel, vereadora Camila, na aldeia indígena Alto Pinhal, onde tivemos na inauguração da Escola Estadual Unitoto, onde a respectiva escola foi aldeia foi contemplada com uma nova escola, onde consta 10 novas salas de aula, oriundo aí, né, do governo do estado do Paraná. É uma nova estrutura aí que vai agraciar toda a comunidade escolar, melhores condições de ensino, melhores condições de trabalho aí para os professores, valorização da cultura indígena, dos povos indígenas. E não mais importante, nesse momento, agradecer e parabenizar a diretora Mônica Moura, né, os professores, colaboradores daquele colégio, e principalmente o cacique Miguel. O cacique Miguel é uma pessoa que já atuou aqui no Legislativo, pessoa que, na causa indígena, na aldeia dele, lá na escola onde ele trabalha, é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que está sempre correndo atrás de recursos, né, seja estadual, federal, e lá pude perceber o tamanho da grandeza que eles estão construindo e cada dia mais o desenvolvimento daquela escola, daquela comunidade em geral, está sendo percebido, né? Então, cacique Miguel, meus parabéns a todos envolvidos. Foi uma excelente
oportunidade de estarmos lá, juntamente com o Marcelo Outramari, né, que é o chefe do Núcleo Regional de Pato Branco. Pessoa esta, na qual está presente em todas as escolas estaduais, que a gente nota, pessoa muito íntegra e participativa. Não mais, podendo aqui também agradecer, em nome do secretário da Educação, o Rony Miranda, no qual recursos oriundos do governo do Estado do Paraná, né, para a realização, para a construção dessa escola, e também ao Poder Executivo, o qual também não podemos esquecer. O Poder Executivo, por meio da Secretaria, fez toda a terraplanagem para a construção dessa obra. Então, cada um atuou dentro dos seus limites. Então, vejo que é um conjunto de esforços, uma soma de esforços de Governo do Estado, Secretaria Municipal de Educação, Núcleo Regional e também professores, diretores, que naquela aldeia, naquela escola, fazem parte. Então, meus parabéns a todos envolvidos. Na oportunidade, tivemos a honra também de conversar com a diretora de Igualdade Racial, Povos e Comunidades Tradicionais, a diretora da Ivânia Ramos. Na respectiva oportunidade, nos repassou a respeito de verbas oriundas do governo do Estado, que podem sim ser beneficiados, nosso município pode ser beneficiado com respectivas verbas, na qual vão contribuir, né, com a valorização dessa cultura. E dentre estas, ela até nos passou uma cartilha que pode, né, diretamente, estava conosco lá o vice-prefeito Antônio Chiarani, e nessa cartilha ela dispõe sobre a implantação, né, de um conselho e fundo de promoção da igualdade racial. Hoje o nosso município não possui esse conselho e o fundo, então em conversa com ela lá, ela nos orientou a realizar a criação desse conselho e fundo para a promoção da igualdade, e assim também pudermos estar recebendo recursos do governo do Estado. Essa cartilha, então, nessa oportunidade, já quero aproveitar e fazer uma indicação ao Poder Executivo para afirmar realmente este compromisso que a Ivânia fez conosco na oportunidade. Então, minha indicação é para que o Poder Executivo promova a criação do Conselho e do Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Me permite uma parte, vereador? Com certeza. Aproveitando que nós estávamos todos juntos, né, também gostaria de parabenizar a comunidade indígena pela inauguração dessa nova área da escola, né, um espaço para futuras gerações. O investimento na educação é sempre importante. Então, quanto a essa questão que a gente conversou com a Ivânia, é justamente isso, né, para que a gente pudesse fazer essa indicação. E a gente sabe que o nosso município não tem ainda o conselho e fundo, então, só lembrando que é um recurso que precisa de agilidade, né? Então, de repente, se fosse necessário também acrescentar uma reunião com o departamento que vai ficar responsável por esse conselho e com esse fundo, para que a gente pudesse passar essas informações, como ela nos repassou a cartilha, a deliberação do Estado, para que o município possa captar esses recursos e que não perca, né? Obrigado, exatamente. Então, fica a minha indicação para que o Poder Executivo proceda com máxima urgência a criação do Conselho e o Fundo de Promoção da Igualdade Racial, e também que, se possível, convoque os vereadores aqui para fazer parte de uma prévia reunião para deliberarmos acerca do respectivo assunto. Inclusive, junto com esta indicação, eu disponibilizarei para o Poder Executivo essa cartilha que possivelmente já
possa que tenham, mas essa cartilha que a diretora Ivânia nos repassou na data. Na data de hoje seria isso. Quero agradecer a todos e desejar uma boa semana a toda a população de Clevelândia. Obrigado. Agora com a palavra, a vereadora Sinara Borges. Boa noite a todos, já nomeados aqui. Hoje eu quero fazer um requerimento verbal para a Secretaria Municipal de Saúde. É um requerimento verbal para ela fazer um estudo técnico, para ver a possibilidade de implantar no SUS do nosso município canetas emagrecedoras, tá? Para pacientes obesos, nível 3, com índice de massa corporal de 40 ou mais. Eu tenho uma justificativa aqui que eu vou ler, que eu ando vendo que está tendo em alguns municípios já essa implantação. Claro que muitas pessoas às vezes usam por partes estéticas, mas não seria essa o objetivo. Se por acaso, e é um estudo técnico para ver a possibilidade de implantar isso no SUS do nosso município, sendo que são medicamentos de alto custo, tá? A presente proposta tem como objetivo ampliar o acesso a tratamentos eficazes para a obesidade no âmbito da rede pública municipal de saúde, considerando que essa condição é reconhecida como uma doença crônica multifatorial e um dos principais desafios de saúde pública na atualidade. A obesidade está diretamente associada ao aumento da incidência de diversas doenças, como diabetes tipo 2, a hipertensão, dislipidemias e doenças cardiovasculares, impactando significativamente a qualidade de vida da população e gerando elevados custos ao sistema público de saúde. Nos últimos anos, avanços científicos possibilitaram o desenvolvimento de medicamentos modernos e eficazes no tratamento da obesidade, como a semaglutida e a liraglutida, que atuam no controle do apetite e na regulação metabólica, apresentando resultados consistentes na redução do peso e na melhora da comorbidade associada. Entretanto, o alto custo desse tratamento torna seu acesso restrito a uma pequena parcela da população, ampliando as desigualdades do âmbito da saúde. Nesse contexto, cabe ao poder público avaliar estratégias que promovam a maior equidade no acesso a terapias comprovadamente eficazes, especialmente para pacientes em situação de maior vulnerabilidade clínica. Importa ressaltar que a proposta não visa a utilização indiscriminada desse medicamento, mas sim a construção de critérios técnicos rigorosos para a sua eventual disponibilização, priorizando pacientes com obesidade grave e comorbidades associadas, sempre mediante acompanhamento por equipe multiprofissional. Dessa forma, a iniciativa busca não apenas tratar a obesidade, mas também reduzir complicações futuras, internações e custos indiretos ao Sistema Único de Saúde, aliando-se aos princípios de prevenção, integralidade e equidade que regem o Sistema Único de Saúde. Por fim, a proposta prevê que qualquer implementação seja precedida de estudos de viabilidade técnica e financeira, podendo, inclusive, ser iniciada por meio de projetos piloto, garantindo responsabilidade na gestão dos recursos públicos e segurança na assistência à população. Então, deixo para deliberação esse requerimento para esse estudo de viabilidade técnica. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Ainda em tempo, senhor presidente, vereador, me permite uma parte? Só uma questão de informativo mesmo, de dúvida. Ele já é disponibilizado pelo SUS? Não, não é disponibilizado. Não é disponibilizado. Não é disponibilizado. No nível Brasil, no caso, sim, não é disponibilizado? Não. Ainda não é disponibilizado. É só uma questão informativa ainda não. mesmo. É um estudo técnico municipal mesmo, né? Para ver a viabilidade do município. Estudos e ver... Porque, assim, são pacientes que têm que ter critérios médicos para tratamento.
Então, como a gente fala, obesidade grau, obesidade mórbida, né? Que às vezes precisa fazer bariátrica, reduzir o peso, que daí já vai reduzir risco de comorbidade, como a pressão alta, diabetes, dislipidemia. Aí seria realmente um estudo técnico para ver a viabilidade, ver o custo, benefício e tudo mais. Sim. Perfeito, obrigado. Tá? Me permita uma parte, vereadora. Quero parabenizar a vereadora pela preocupação e, com certeza, tá bem antenada no seu conhecimento. O Júlio fez uma pergunta muito importante. Eu posso estar enganado, mas, se eu não me engano, a semana passada foi aprovada uma lei para ser entregue pelo SUS. Eu vi uma matéria nesse sentido, não posso ter 100% aqui, mas a sua preocupação é válida e espero que nós vá atrás dessa matéria e seja mesmo pela rede SUS, onde vai se encaixar no seu requerimento. Mas, com certeza, sou favorável, porque um estudo é válido fazer e tomara que o SUS disponibilize isso. E assim a gente vê pessoas realmente obesas, o risco de várias doenças, como eu falei antes já, de obesidade, de pressão alta, diabetes, problemas de coluna, né? Então, assim, a gente vê que cada vez cresce mais. Claro que temos que ter consciência, alimentação, atividade física, a parte da nutricionista, toda a equipe multiprofissional estar atenta a isso, mas que seja um estudo que, se for viabilizado e o município veja que seja viável implantar e fazer protocolos para isso ser feito, que realmente sejam pacientes que precisam mesmo, que já foi tentado outras alternativas, mas que será um tratamento bem importante. Ainda em tempo, senhora vereadora, muito obrigado. Pedir uma parte para a senhora. Muito bom esse requerimento que tu está fazendo no momento. Até aqui numa consulta rápida, estava verificando a respeito dessa possível concessão, né, de canetas emagrecedoras, especificamente o Ozempic no SUS, né? Pelo que estava vendo, aqui uma notícia, o prefeito Eduardo Paz, do PSDB, ele até requereu lá no Rio a implantação, né, dessa caneta emagrecedora. Infelizmente, que na semana passada, durante um evento no Rio, o presidente tratou o tema como delicado e disse que remédio não é um prêmio para quem é relaxado. Então, tu veja o tamanho da capacidade também de um governante, né, digamos assim, falar uma questão desse. Então, infelizmente, a gente tem, né, pessoas assim aí que não pensam na questão da saúde pública, não pensam na questão da prevenção, mas muito bem elaborado seu pedido, vereador, e desde já meu voto é favorável. Muito obrigado. E a gente sempre está conversando com os nossos pacientes, fazendo sala de espera, que a gente precisa prevenir, né? Então, assim, o paciente que está lá já, enfim, numa idade mais avançada, dependendo da situação que ele teve de vida, ele vai ter uma velhice, né? Uma terceira idade com mais problemas, né? Então, a gente precisa já desde o início, desde criança, já ter uma educação ali, de hábitos de vida saudáveis, para lá na frente a gente ter uma qualidade de vida maior. Porque antigamente 40 anos já era uma meia-idade e hoje é considerado super jovem. Uma pessoa com 60, 70 anos é jovem, né? E a gente às vezes chega... Então isso é qualidade de vida. A gente sabe que antigamente tinha mais dificuldades, mas hoje a gente tem mais facilidade de caminhada, de alimentação, exercício físico, enfim, para ter um futuro, uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, muito obrigada. Deixo para deliberação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Aprovado, senhora vereadora. Tá bom. Eu quero fazer uma homenagem na sexta-feira retrasada, não lembro que dia que foi. Nós tivemos o primeiro acampamento, Acampa Ama, lá na escola Ama Educar, né? Então, o meu filho estuda lá. E eu quero parabenizar as professoras, a direção ali, a Maíra, a Luana e toda a sua equipe,
as professoras, não vou falar nome de todas para não deixar ninguém de fora, mas assim, que todas se empenharam para fazer esse evento ser realizado, e juntamente com os pais, né? Foi um evento que os pais foram e posaram junto com as crianças. Então, todo mundo ali planejou barraca, levou brinquedos, enfim, enfeitou a sua barraca. Aí teve gincanas com os pais. E isso é bem importante, porque a gente sempre fala que a escola e a família têm que andar junto. Né, isso é bem importante. Então, quero deixar os parabéns para elas, que, com certeza, elas moveram muitos esforços para realizar o evento, porque deram aula o dia todo, se planejaram, se organizaram, fizeram atividades. Aí, no final, teve também lá o jantar, e as crianças brincaram até meia-noite, 1 hora, e depois que foram dormir nas suas barracas com seus pais. Então, foi um momento bem importante de família, de alunos, e a gente sempre fala que ser professor, ser da área da educação, precisa gostar muito, né? É uma profissão que exige amor. Eu digo que saúde e educação, a gente tem que vestir a camiseta e não pode trabalhar por dinheiro, né? Porque, infelizmente, é uma das profissões que não são muito valorizadas e que exigem muito. A saúde, por nós estar à frente da nossa população, do nosso paciente doente, nós temos que acolher esse paciente, independente do problema dele. A nossa missão é acolher e tentar resolver e ajudar naquele momento, fazer o que a gente mais pode naquele momento, né? Precisamos sempre acolher com respeito, com educação. Eu sempre privo isso. Primeiro, o acolhimento é tudo. Se tu chegar num setor de saúde e já não for bem recebido, ou ser recebido com uma cara meio fechada, você já não gosta muito, né? Então, sempre falo para a minha equipe que o acolhimento é fundamental, né? E que não existe não, e sim vamos ver o que vamos conseguir fazer. E acho que a educação também é isso, né? Ali a gente diz que o professor, seja na educação, seja na saúde, nós temos que ter ferramentas para trabalhar, com certeza temos que ter agilidades, temos que ter habilidades, né? Mas também temos que ter um amor à profissão. Então, quero deixar o parabéns por toda a equipe do Ame Educar, por toda a sua dedicação com os alunos e com os familiares. Tá? Para finalizar, eu quero fazer mais um requerimento verbal. Eu quero solicitar, ver a possibilidade de solicitar, nada pessoal, sempre falo que estou aqui para ajudar, não estou aqui para complicar, não quero... enfim, quero sempre estar de bem aqui com os colegas e com a população. Mas, assim, volta e meia a gente escuta alguma conversa, seja dos colegas, seja até da própria população, que às vezes nos questionam. Porque é muita viagem, porque é muita diária, porque o executivo viaja muito, porque o legislativo viaja muito e não traz recurso para a nossa cidade. Tá? Então, eu quero ver a possibilidade de fazer um requerimento verbal, solicitando que na próxima sessão, ou, enfim, daqui 15 dias, se não for na próxima, que seja encaminhado um ofício para leitura, onde cada vereador coloque o que o seu partido trouxe para a cidade, tá? Seja da parte do legislativo e seja da parte do executivo. No caso do executivo, de 2021 até os dias de hoje, e do legislativo desde o nosso início, que foi em 2025. Tá? Que foi questionado sobre custos, sobre diária, que o executivo viaja muito e não resolve, não traz benefícios para a nossa população, para a nossa cidade. Né? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer e ver o que cada um está fazendo, está trabalhando pela nossa cidade. Alguns colegas falam que não cabe a nós trazer verbas, e sim fiscalizar e estar atento, né, ao executivo, mas eu acho que é importante a gente fiscalizar, ver os problemas, mas também ajudar a achar soluções. Né? Como eu sempre falo, muitos requerimentos eu não trago aqui para a tribuna. O pessoal me pede, eu falo direto ali com o pessoal do executivo, eu falo com o administrativo, eu falo com o pessoal da engenharia ou do obras e pergunto, aqui o que nós conseguimos fazer? Qual a viabilidade de resolver? Sinara, é por aqui, é por ali, e a gente vai se resolvendo. Acho assim, importante e trago realmente para a tribuna o que é importante para requerimento, porque a gente tem bastante trabalho e o executivo também. Então, acho que pequenas coisas, mas a Sinara não trabalha, a Sinara não faz requerimento. Muito pelo contrário, sempre estou falando com os secretários responsáveis que me ajudam muito a resolver vários problemas que eu não trago até aqui.
Tá? Então, deixo para deliberação, se existe essa possibilidade. Se a nobre vereadora me permitir também uma parte, o presidente não pode apartar, né, Mara, mas tudo bem. Me permite fazer um acréscimo no seu pedido, que nesse requerimento também já veio destinado o que é recurso federal, o que é recurso estadual, o que é recurso de emenda, o que é recurso proveniente de convênios, que seja tudo bem discriminado. Pode ser tudo discriminado. Obrigado. Tá? Muito obrigada. Então, deixo para deliberação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, senhora vereadora. Então, hoje é isso. Muito obrigado a todos aqui presentes. Todos tenham uma semana. Os que estão nos assistindo online, todos aqui presentes. Muito obrigada. Agora, com a palavra, o vereador Cristiano Douglas. Então, boa noite a todos, presidente, vereadoras, vereadores, quem nos acompanha através do Guia Clevelândia, também da TV Câmara, presentes aqui. Todos sejam bem-vindos e uma boa noite a todos. Quero fazer um requerimento para mim trabalhar um pouco, senhores vereadores. Como a Déia fez a semana passada, dizer, o rádio vai fazer, então vou fazer um requerimento para fazer um serviço também. Aqui essa rua, Francisco Beltrão, senhores, então tem o semáforo embaixo aqui, né? E essa rua está sem faixas, principalmente, veja aqui na Câmara de Vereadores, aqui, tem uma vaga de cadeirante, a vaga de idoso, e temos vários comércios já instalados nessa rua, que está quase uma principal, graças a Deus, né, o desenvolvimento vindo. Pegando ali na mortuária, sempre acontece os velórios ali, às vezes vem criança, idosos, movimenta bastante. Aqui mesmo a Câmara de Vereadores, temos um laboratório aqui na frente também, o Alvas, igreja, né, a outra loja São Chico aqui abriu. Então, o nosso secretário lá, ele tem por costume, às vezes a gente não quer opinar muito, porque no papel que eu faço o meu serviço, eu sou um servidor, então, na verdade, eu sou um peão, né? A gente até dá a sugestão de que vamos fazer assim, fazer assado, mas por vezes sempre avenida, e nossa Clevelândia tem outras ruas, tem outros lugares, né? Então, a próxima etapa de material que vier aí para a pintura, né, que a gente possa fazer essa rua Francisco Beltrão aqui, que eu citei como exemplo, para poder melhorar aí uma faixa de pedestre nos comércios, nos locais aqui. Então, eu faço esse requerimento aí para deixar registrado com o executivo, que encaminha até o secretário lá, para que dê uma atenção também nessas laterais aqui. Eu me refiro nessa aqui, mas com certeza pode ser a outra de cima também, deixar um pouquinho a avenida, né? Porque a gente entende que o comércio é todo, não só a avenida, tem comércio nas laterais, nas transversais e assim por diante. Então, todos são dignos e merecedores de ter um acesso com melhorias. Então, deixe seu meu requerimento aí, mais em forma de registro para encaminhar a secretaria que atenda esse lado. Deixo em deliberação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Aprovado, senhor vereador. Então, seria só isso. Quero desejar uma boa noite e uma boa semana a todos. Muito obrigado. Passo a presidência à ilustre vereadora Camila Danilus. Receba a presidência. Agora sim, boa noite a todos os presentes. Boa noite agora ao pessoal que chegou também da FMA. Fanfarra do Menor Aprendiz, né? Isso aí. E boa noite mais que especial a você que está nos assistindo através do Guia Clevelândia e da nossa TV Câmara. Requerimento número 25 de 2026. Eu recebi essa semana, final de semana mais específico, questionamento de alguns pais a respeito dos jogos que irão ocorrer nas longínquas terras de Palmas este final de semana. E como eu também não soube responder, eu vim pedir por aqui mesmo, né? Venho, por meio desta, levar à tribuna uma preocupação que tem gerado apreensão entre alunos, pais e professores do nosso município.
No próximo dia 1º de maio, terá início a fase regional dos Jogos Escolares no município de Palmas. Nesta etapa, participarão aproximadamente 80 alunos representando as escolas Abílio, João, Castelo, Terezinha, Chupira, Orestes, entre outras. Todos devidamente classificados após conquistarem suas vagas na fase municipal. Tratam-se de estudantes que se dedicaram, treinaram e conquistaram o direito de representar nosso município com mérito. No entanto, circulam informações de que o município poderá não disponibilizar transporte para o deslocamento desses alunos até o local da competição. Diante disso, solicito que o Poder Executivo Municipal se manifeste oficialmente sobre a veracidade ou inveracidade dessas informações. E, caso confirmado, que reavalie com urgência essa decisão, garantindo o transporte para os alunos participantes. Voto para a deliberação, senhora presidente. Vereador, me permite? Com todo prazer. Por gentileza. Então, essa é uma matéria que me interessa, todos sabem da minha ligação com o meio esportivo, inclusive, e farei presente durante esses jogos. E em conversa agora à noite, antes da sessão, com a secretária, com a diretora da pasta lá, Fernanda Barbosa, ela me garantiu que vai ser o transporte sim, e amanhã será anunciado já para todos, para acertarmos horários de saída, horários de... então, acho pertinente a sua preocupação, com certeza, é uma preocupação minha, tenho certeza que também dos demais vereadores aqui, mas já é algo que será solucionado. Perfeito. Então, podemos cancelar o requerimento. Fico muito grato pela resposta, e os pais também agradecem. Requerimento número 24. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal para que, por meio do setor competente, sejam adotadas as seguintes providências. Já que o Cristiano quer dar uma trabalhada, mais uma chance. A realização de pintura de sinalização viária nas ruas Guaraci, Bela Marinha e Jatobá, localizadas no bairro Araucária, tendo em vista a necessidade de manutenção das condições de segurança no trânsito por lá, e a realização dos reparos no bueiro localizado nas referidas vias. Na tela, por gentileza. O fotógrafo era bom, hein? Pessoal, para ser mais específico, é lá no Parquinho do Araucária, tá? Senhor presidente, senhor vereador, se o senhor me permite uma parte? Com certeza. Então, esse bueiro aí, eu já tinha pedido, eles já arrumaram. Só que o que acontece? Eles retiram os ferros, sabe? Então, já foi arrumado, acho que 1 ou 2 vezes, esse bueiro. Então, é necessário, sim, mas fica bem na frente da chácara, né? Então, a gente gostaria de fazer novamente o pedido junto, se o senhor me permite. Com certeza. Mas é o que eu passo todo dia ali, é isso que acontece. É arrumado, dali 1 semana, 2, é retirado os ferros. Deixo como sugestão que seja trocado o modelo do bueiro, em vez do de barra, que seja feito aquele de concreto. É viável, só que o que acontece? É uma rua que passa muito caminhão pesado, né? E acaba passando e detonando, como aconteceu muitas vezes lá no Goitacás também. Mas é uma sugestão. Obrigada. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. Requerimento número 23. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Solicitação de notificação para limpeza de terreno e calçada, área ao lado do João 23. Para ser mais específico, é um dos nossos cartões postais, na minha opinião, que é a torre da Telepar. Eu recebi um vídeo de um colaborador da torre, ele que me passou, inclusive, se puder botar na tela. Semana passada foi feito acionamento que tinha uma cobra no local.
O vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais vem respeitosamente requerer, após ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente ao Poder Executivo Municipal para que, por meio do setor competente, proceda à notificação do proprietário e empresa responsável pela área onde se encontra a torre de telecomunicações, antiga estrutura das telecomunicações do Paraná, atualmente vinculada à operadora Oi, localizada ao lado do João 23. E peço que, se possível, seja feita a limpeza da calçada, mais urgentemente, frente, ali, né? por causa das crianças. Voto para a deliberação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Obrigado. E agora, por último, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer, após aprovação em plenário, que seja encaminhado o pedido de informações ao Executivo Municipal nos seguintes termos. Considerando a resposta encaminhada pelo Poder Executivo ao requerimento 18/2026, considerando que o município informa ter realizado a adesão ao repasse estadual na data de 9 de abril de 2026, considerando que, conforme a publicação oficial no site do município, a Resolução 3/2026, datada de 15 de abril de 2026, aprova o termo de adesão e o plano de ação relacionado ao referido repasse, considerando a necessidade de garantir transparência e acessibilidade às informações que fundamentam atos administrativos já aprovados, venho por essa requerer. Primeiro, o envio do plano de ação aprovado por meio da Resolução 3/2026 em sua íntegra. Segundo, o envio do termo de adesão firmado pelo município referente ao repasse mencionado. E terceiro, o envio integral da ata da reunião do Conselho Municipal do Direito das Pessoas com Deficiências, que deliberou e aprovou a Resolução 003/2026, devidamente assinado, contendo a data da reunião, lista de presença dos conselheiros, registro das deliberações e eventuais votos, caso haja. Voto para a deliberação, senhora presidente. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Presidenta, então, assim, ficou muito assunto ali, sabe? Muito ofício aqui, ofício ali. É difícil da gente saber até do que está votando, sabe? É uma coisa meio complicada, sabe? Talvez bem detalhada, não. Eu até entendo a preocupação do vereador. Deu para resumir no final do que se trata, sabe? Mas ali no meio tem bastante ofício aqui, ofício ali, que eu vou concordar, mas eu acho que teria que ficar um pouco mais claro. Mas se fosse clarear tudo, acho que ia ser bem longo também, né, vereador? Ia ser algumas páginas. Eu imagino, mas eu nem sei o que eu estou aprovando aqui, mas vamos aprovar. É do Conselho da Pessoa com Deficiência. Então, Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. obrigado. E agora é o último, prometo, Cristiano. É uma indicação para o pessoal, tanto do SEMA quanto da Secretaria do Meio Ambiente, da Agricultura. O vereador que este subscreve no uso de suas atribuições legais vem respeitosamente indicar ao Poder Executivo Municipal que, por meio de sua Secretaria Municipal do Meio Ambiente, promova a capacitação dos seus servidores no curso Capacitação para a Construção de Planos Municipais de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, ofertado pela Escola Virtual do Governo. Estarei disponibilizando o link. O curso dura 20 horas, é virtual e é totalmente gratuito. Sem mais para o momento. Senhor vereador, só uma pequena parte. Mais alguma coisa para o momento? Não, é só para lembrar a comunidade em geral, uma situação de utilidade pública, que no dia 2 teremos o Castrapet, né? Que será realizado na Capela São Cristóvão, ali no Jardim Brasília. Perfeito. Agora sim, sem mais para o momento, uma boa noite, uma ótima semana e um beijo do mano. Devolvo a presidência. Retomo a presidência. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, designando outra para o dia 4 de maio, no horário regimental.